de Bioética da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, é quem patrocina este conjunto de debates e hoje vamos ter o privilégio de ter connosco o professor António Sarmento, um professor catedrático de Infecciologia do Hospital São João, de todos conhecido, e que está à frente de um dos serviços e dos hospitais que mais experiência tem nas questões que têm a ver com o Covid e com a pandemia e toda esta dificuldade de controlarmos estes doentes complexos com que acabamos de lidar agora. Nós hoje conseguimos ter esta iniciativa graças ao patrocínio da Bayer, o que foi importante que assim acontecesse, e vamos ter um conjunto de conversas, vamos conversar sobre um conjunto de temas que nós estabelecemos previamente e que iremos desenvolvendo durante o percurso desta nossa discussão, desta nossa conversa. É possível fazer perguntas, as perguntas são suscetíveis de serem feitas, são bem-vindas, não garantiremos que vamos responder às perguntas todas, mas vamos seguramente procurar encadeá-las à medida que surgirem nesta nossa conversa. Portanto, o tema é um tema, como já viram, que começará por tentarmos pensar um pouco em conjunto, muito em diálogo. Vamos ver se estas sessões, com uma demoração limitada a 30 minutos, se conseguimos fazê-las fundamentalmente em diálogo e procurando aprender com aquilo que é a experiência dos nossos palestrantes convidados, dos nossos intervenientes convidados. António Sarmento, muito obrigado pela tua presença. É não só o imenso prazer pessoal de voltarmos outra vez a conversar sobre assuntos que nos preocupam aos dois, mas fundamentalmente o imenso prazer de estarmos com uma das pessoas que neste momento está à frente do serviço e do hospital com mais experiência a lidar com algo que é verdadeiramente novo. Obrigado. Muito obrigado, António Carneiro. Muito boa noite também aos colegas que nos estão aqui a ouvir, a ver e a ouvir. Queria também cumprimentar-te, Carneiro, e não posso deixar de dizer no início disto que é uma enorme alegria para mim, um privilégio, uma alegria voltar a trabalhar contigo. Já trabalhamos muitas vezes os dois juntos, ao longo de muitos anos, de várias iniciativas. Aprendi sempre imenso. Já se contou muito. E agora voltar a isso é rejuvenescer outra vez. E voltar Mas olha, é uma oportunidade com um tema que, apesar de tudo, enfim, nós, na nossa vida clínica, já passamos por várias situações pandémicas, mas esta é diferente, não te parece? Parece-me diferente e até quando as pessoas fazem a comparação desta com uma situação que foi catastrófica, com a SIDA, que, como vocês sabem, matou, calcula-se, 35 milhões de pessoas, esta espera-se que morra muito menos gente. No entanto, a pessoa nesta doença está sempre na iminência de poder ser contagiado em qualquer sítio. Na SIDA, as pessoas sabiam muito rapidamente quais eram as vias de transmissão, qual era o contágio e como o podiam evitar. Portanto, o pânico aqui foi menor do que nesta, porque realmente nesta existe essa ameaça. E depois, mas a SIDA também era um vírus desconhecido, este também é, quer dizer, também é um vírus desconhecido e que tem algumas... tem em comum o ser causa de uma pandemia. Nós já tivemos muitas e vamos continuar a tê-las, com certeza. Mas tem, de novo, uma taxa de contagiosidade e de complicações e de mortalidade, que, embora pareça baixa e possa andar entre os 2,5% e os 4%, mas é muita gente, se isto afetar muita gente, e como está a afetar, como é evidente. António Sarmento, estás-me a ouvir? Estou, perfeitamente. Pronto, e no fundo, uma das questões que neste momento me parece curiosa e que eu gostaria de submeter também à tua consideração era que fica a ideia de que ela evoluiu a uma velocidade tal que nós deixamos de ser capazes de ter controle. Mas, se por exemplo, como há tempos conversávamos sobre este assunto, se por exemplo nós olharmos para aquilo que Bill Gates sugeriu em 2015, fica-se com a ideia de que tudo o que aqui aconteceu era antecipável. O que é que nos escapou? Como é que nós nos perdemos neste contexto? Eu acho que aquilo que nos escapou foi também, que eu também vi essa conferência do Bill Gates, aquilo que nos escapou aqui foi a falta de preparação que podia ter sido feita, porque nós já sabíamos e sabemos
de ocorrer uma pandemia e que vão continuar a ocorrer pandemias. Portanto, Aham. temos que estar preparados para tentar, digamos, minimizar o mais possível esses seus efeitos. Portanto, digamos, as sociedades, ninguém está preparado para, de repente, nenhuma sociedade pode estar preparada para picos, para extremos. Agora, o que pode estar preparada, isso sim, para ter esquemas de atuação adaptados à situação que surja e ao evoluir da situação. E isso é possível ser feito. Claramente é possível. E tem que se investir. E tem que se investir em investigação, em formação e em estruturas realmente adequadas para tratarem estas doenças, ou antes, para expandir as estruturas existentes de forma rápida e eficaz quando elas surgirem. Há muitos Nós dos nossos sabemos. países no mundo que não têm isso, mas o que é curioso é que, apesar de tudo, nós sabemos que há países que não têm estruturas de serviços públicos sólidas, que são frágeis do ponto de vista epidemiológico, mas alguns dos países onde a desgraça foi maior, não é assim. Nós acabamos, no fundo, por ver números mais dramáticos. Vamos admitir que os números da China não são todos completamente conhecidos e que, à medida que o tempo passa, vamos conhecendo mais números e coisas mais precisas. Mas os dados europeus e os dados norte-americanos são de acesso mais fácil e, efetivamente, voltamos outra vez a ser surpreendidos aqui por uma situação inesperada. Eu acho que é difícil. As pessoas, às vezes, de forma um bocadinho simplista, tentam comparar a eficácia de determinadas medidas que foram usadas em determinados países, em Hong Kong, em Singapura, na Coreia, com a nossa realidade. E eu acho que é difícil, porque é difícil comparar zonas do globo completamente diferentes, com uma estrutura social completamente diferente, com hábitos comunitários completamente diferentes, com uma raça, com uma genética completamente diferente. E, portanto, há aqui imensas variáveis que quando as pessoas, de forma, a meu ver, um bocadinho ingênua, diziam, bem, eles iam controlar muito bem as coisas na Coreia, porque toda a gente usou máscara desde o primeiro dia. Quer dizer, isso pode ter acontecido, mas também houve uma série de outras coisas completamente diferentes num sítio e no outro. É muito difícil de... Agora, não há dúvida que nós temos a França, a Itália, a Alemanha, a Inglaterra, têm belíssimos hospitais, têm belíssimos cuidados de saúde terciários, têm coisas realmente de alto nível, mas isso é apenas a parte que vai minorar as consequências, porque há depois toda uma estrutura organizativa, em termos de saúde pública, em termos de treino das pessoas, de treino do pessoal de saúde, de treino da população civil, de que essa custa pouco dinheiro, a E é organização muito custa pouco eficaz. dinheiro, e podia ser feita, quer dizer, É. e podia ser pensada. Eu vou dizer uma coisa, eu costumo dizer isto, porque parece que estou a puxar a brasa à minha sardinha, mas nós talvez tenhamos tido a sorte no meu hospital de sermos um dos 2 centros de referência para a abordagem inicial das doenças emergentes. Portanto, há muito tempo que pensávamos em circuitos, em protocolos, em equipamentos, em treino das pessoas. Muito antes disto já estávamos, e Uhum. mais, até há uns meses foi aprovado pelo nosso Conselho de Administração a criação de uma unidade de doenças emergentes. Uhum. Quando vocês pensaram nisso, usaram a experiência da China como uma referência? Ou é o vosso saber como infecciologistas que já se confrontaram com outras epidemias? Deixa-me pôr-te esta questão. Se nós olhamos para as histórias das epidemias e das pandemias, ficamos com a noção de que algumas das atitudes que hoje são comprovadamente eficazes têm séculos. Ou seja, o distanciamento social, a capacidade de fazer o confinamento, o cuidado com os contactos, são tudo atitudes que têm séculos e Exatamente. aparentemente foram, em muitos sítios, coisas que fizeram a diferença. Claro, Estes claro, são saberes da infecciologia, da saúde claro, pública claro. e não são, efetivamente, embora a gente tenha visto em alguns sítios aquela necessidade de maximizar a tecnologia em benefício das estratégias de controle epidemiológico. Parece que isso é um dos aspectos a ter em consideração? Acho que sim. Acho que sim. É evidente que é importante termos boa tecnologia, termos boas unidades de cuidados intensivos, termos bons hospitais,
Mas nada disso adianta numa pandemia, ou adianta muito pouco, se antes não houver a tal organização pensada em que aqui a saúde pública tenha um papel importantíssimo. Nós hoje em dia temos médicos jovens a optarem pela carreira de saúde pública e vamos ter mais. Vamos ter cada vez mais, porque as pessoas sabem que isto vai ser as pandemias. Nós temos vários avisos. Quer dizer, temos muitas pandemias ao longo da história, mas aquelas 4 mais recentes, portanto, o SARS em 2002, o H1N1, portanto, a gripe dos porcos, em 2009, o MERS em 2012, o ébola em 2014, não foram, digamos, não foram muito devastadoras, não tiveram a dimensão de muitas outras, da gripe espanhola ou da peste, então aí nem se fala, mas serviram de aviso. E esta rapidez com que tu falavas, com que isto se foi estabelecendo, tem aqui, a meu ver, uma coisa fundamental, é que surgiu no país mais populoso do mundo, que é simultaneamente o maior centro comercial de negócios e de indústria do mundo, de onde parte toda a gente e para onde converge toda a gente. E com as viagens globais de milhões de pessoas que quadriplicaram nos últimos anos, o número de viagens internacionais quadriplicou em poucos anos. Portanto, são vetores que vão facilitar imensa disseminação destas... A pandemia desafia a nossa civilização. Achas que depois desta pandemia, com esta velocidade de disseminação e com a rapidez com que ela se espalhou por todo o mundo, nunca aconteceu uma coisa destas? As pandemias foram se espalhando, mas a esta velocidade nunca aconteceu. Não, porque nós temos hoje em dia uma circulação brutal de pessoas. Completamente diferente. Desde as migrações, às viagens de negócios, às viagens de turismo, numa escala brutal. Agora, uma coisa que, pronto, parece piada, mas dizia outro dia um colega e tinha alguma razão. As pessoas parece que têm uma obsessão de viajar, às vezes por viajar. E dizia ele, há pessoas que não conhecem o Castelo de Guimarães, já foram ver a Muralha da China. Quer dizer, é verdade, isto, às vezes as pessoas, pronto, se calhar têm que vulnerabiliza-nos também. É tida essa capacidade de estar em todo lado em função do nosso desejo, é tido como uma grande vantagem, mas também nos vulnerabiliza, não é? Tem um preço. Tem um preço. Achas que esta questão de nós percebermos de repente que aquilo que nós achávamos que era a globalização, a capacidade de conhecer as culturas todas, de ter a liberdade de fazer muito daquilo que eu desejei, que foi posta em causa. De repente, tivemos um tremendo baque com as consequências desta pandemia. Achas que isto vai provocar uma forma diferente de relação social, política, de relação médico-doente, etc.? Vai. Eu acho que sim. A globalização, pronto, é um fenómeno que tem muita coisa boa e terá outras más. E não vai voltar atrás. A globalização, isto é a minha opinião, o que tem é que ser uma globalização realmente correta, com pés e cabeça. E há 2 ou 3 coisas que acho que são importantes na globalização que não se tem. A globalização não pode ser só económica. Não pode ser só uma globalização dos negócios, ou da finança, ou das multinacionais, ou dos bancos. Tem que ser uma globalização também social, uma globalização também de leis laborais. Nós temos cada vez mais assimetrias. Um dos temas que eu acho muito interessante e que agora gostaria de colocar, aquele conceito de vulnerabilidade assumido como vulnerabilidade no essencial é a consciência da nossa finitude. E se nós usarmos, por exemplo, a lógica da Declaração de Barcelona, ela expressa a finitude e a fragilidade da vida, que nos que são capazes de autonomia fundamenta a possibilidade e a necessidade de toda a moralidade. Este conceito dá a impressão que talvez não tenha sido suficientemente valorizado ou tido em linha de conta naquilo que é a nossa forma de ser e de estar, mas que agora foi trazido ao cotidiano de uma forma brutal. Claro. Sentimos-nos finitos, vulneráveis, diminuídos de repente. Eu ainda bem que tocas nesse ponto, António, porque eu pensava exatamente uma coisa que tu estavas-lhe a chamar outra coisa, que é um bocadinho a nossa percepção da nossa fragilidade. Sim. E isto nós estávamos já
cada vez mais alienados em relação ao que nós somos. Estávamos a regressar um bocadinho à era pré-Copérnico. Antes do Copérnico, as pessoas achavam que todo o universo girava à volta da Terra. Pronto. E agora estamos um bocadinho nessa fase em que achamos que todo o universo gira à volta do homem. E realmente um ser microscópico que tinha desaparecido em segundos ou em menos de um segundo com uma gota de álcool em cima, conseguiu pôr em pânico toda a humanidade com os seus mísseis nucleares, com as suas sondas a Marte, com a inteligência artificial. Portanto, isto pode ter alguma vantagem. A vantagem é essa que tu dizes, é a pessoa perceber, a humanidade perceber a sua vulnerabilidade, o que a vai tornar mais humilde em relação ao cosmos, o que nos vai fazer perceber que nós podemos ser facilmente esmagados de um momento para o outro. Se não é um vírus, é uma tempestade magnética mais de proporções muito maiores, por exemplo, naquelas nuvens solares, nas explosões solares, pode provocar uma emissão de radiações gama que esteriliza a Terra em poucos segundos. Pode acontecer, e sabe que isto acontece, não se sabe quando, mas de milhares ou milhões em milhões de anos. Portanto, estás de volta aos fundadores da bioética, não é? A necessidade de pensar a pessoa. Estás de volta aos fundadores da bioética, a necessidade de pensar a pessoa, pensar o universo e pensar as consequências da humanidade como um todo. Exatamente. Não, mas é isso que eu acho, é que isso que tu falas, da percepção da nossa vulnerabilidade e essa maior humildade que nós vamos ter em relação ao cosmos torna-nos mais humildes em relação uns aos outros. E isto pode aumentar a nossa solidariedade, porque vamos perceber que somos corresponsáveis uns pelos outros e que somos responsáveis por cuidar uns dos outros. Portanto, realmente, eu acho que a melhor forma de proteger uma sociedade em relação a todos este tipo de catástrofes é uma sociedade, digamos, de bem, uma sociedade em que haja competência, em que haja honestidade, em que haja generosidade, em que haja coragem, partilha, solidariedade, sacrifício, humildade, porque isto vai fazer com que o pessoal de saúde trabalhe abnegadamente com todas estas qualidades no tratamento dos doentes. Os cidadãos tenham cuidado consigo e uns com os outros. Governantes que tenham competência e honestidade para avançar com as suas medidas. Portanto, é uma responsabilidade transversal em todos os níveis. No teu hospital, estavas a chamar a atenção para um aspecto importante dessa responsabilidade, que foi a missão é esta, vamos planificar e organizar-nos. O pessoal do teu hospital, do teu serviço, confrontado com isto, sentiu-se mais vulnerável, sentiu essa necessidade de fazerem uma frente comum, de todos se apoiarem uns aos outros. Completamente. Completamente, António. Como é que se viveu esta vulnerabilidade num ambiente como o da frente da luta contra o Covid no teu hospital? Completamente. Eu já disse isso uma vez também numa conversa que tive aí em público, mas isto lembra muito aquele livro A Cidadela do Saint-Exupéry, que ele dizia: se queres unir um povo, dá-lhes uma torre para construir; se o queres desunir, dá-lhes pão para repartir. E realmente esta tarefa, esta torre, que é uma grande torre, uniu muita gente lá no hospital e fez até com que as pessoas, sem serem inconscientes, deixassem de ter medo. Eu garanto-te que não vi em todos aqueles médicos que estamos a colaborar uns com os outros, de várias especialidades, de doenças infecciosas, medicina interna, pneumologia, endocrinologia, reumatologia, nefrologia, até anatomia patológica, cirurgia, uma série de médicos jovens, uns internos, outros jovens especialistas, quiseram estar nisto, estão nisto sem medo, estão nisto com entusiasmo, protegem-se, e até um dos motivos, as duas grandes motivações para eles se protegerem é protegerem os doentes, porque acham que se realmente forem contagiados, podem contagiar doentes ou podem sair da batalha, podem sair do ter que sair, e protegerem os seus em casa. Mas até em relação a isso, as pessoas estão tranquilas. Estão tranquilas porque, felizmente, António, não nos faltou, não sei o que vai ser daqui a 15 dias, ou mesmo, não sei, não posso dizer. Mas até os decisores, como é que sentiste os decisores? Esta vulnerabilidade é verdade nos doentes, é verdade nas pessoas suscetíveis de serem contagiadas, é verdade nos profissionais que assumem a primeira linha, mas que assumem com a motivação que estavas a dizer, mas também nos decisores. Os nossos decisores que tomaram as decisões mais relevantes, quer a nível do hospital, quer a nível do país,
tiveram que lidar com incerteza. Ninguém Claro. tem certezas nesta matéria. Claro. Carneiro, eu no meu pequeno micromundo e na minha pequena esfera e na minha pequena importância, mas tenho uma nítida noção que aquilo que eu penso hoje, e até uma indicação ou uma sugestão que eu possa dar hoje, daqui a uma semana pode não ser verdade. Nós estamos a atuar no desconhecido e, portanto, muitas vezes há coisas em que em que não conseguimos a regra de uma prática baseada na evidência, porque ela não existe. Ainda para trás é uma coisa nova, não existe evidência. Quer dizer, portanto, isto é um bocado angustiante. Agora, a pessoa tem que saber viver com isto. E tem que saber viver, tem que saber que numa situação nova e desconhecida, ninguém é infalível. O grau de falhabilidade é muito grande. A única coisa que nós temos obrigação é de dar o nosso melhor. Mas depois temos que ser capazes de lidar com o insucesso, com as medidas que nós em determinada altura preconizamos e que depois vemos que já não seriam essas, que seriam outras, porque se nos vamos realmente deixar angustiar por tudo isso, saímos do campo de batalha, saímos com depressão, em burnout. Nós nestes debates tivemos duas coisas curiosas. Deixa-me perguntar se por acaso isto tem sentido para ti. Os intensivistas, apesar de tudo, no seu cotidiano estão habituados a lidar com a incerteza. Têm a convicção de que há intervenções e atitudes que têm que tomar e estão habituados também a lidar com o insucesso. Ficaste com a ideia de que no teu serviço isto foi uma experiência que teve vantagens? Enquanto que, por exemplo, se nós estivermos a lidar se estivermos, por exemplo, a fazer o juízo político, há também um certo número de incerteza, mas os comentários, os ditos, a forma como as decisões, aquilo que os decisores assumem, é de tal forma questionada que dá a impressão que não há lugar à incerteza. De maneira que esta questão, se não ter uma certeza, é outro desafio importante em situações como estas, que te parece? É um desafio importantíssimo. Para mim é o mais difícil. Eu tenho mantido esperança, tenho mantido ânimo, estou convencido que não vamos entrar no caos. Aquilo que mais me assusta é o que acabaste agora de dizer. É a pessoa ter força, ter energia, ter sanidade mental para lidar realmente com um grau de incerteza muito, muito grande. E essa incerteza não nos pode paralisar. Não podemos ficar paralisados e bloqueados. Temos que avançar. E muitas vezes avançaremos bem, outras vezes avançaremos menos bem. Mas ninguém adivinha as coisas, particularmente numa coisa nova. Há um comentário, enfim, uma postura filosófica de um autor que eu aprecio bastante, porque me ajuda muito a pensar nestas circunstâncias, que é o Hans Jonas, que nestas circunstâncias assume que o imperativo da responsabilidade é mandatório e assume que o imperativo da responsabilidade tem 3 deveres. A humildade, isto do que estavas a falar. Eu não sei, não tenho a certeza, mas preciso ser suficientemente humilde para conhecer. O conhecimento é o segundo dever. E o terceiro, a prudência. Dá a impressão que neste mundo, neste momento e nesta circunstância, os 3 se conjugam com muita força e muita assertividade. Claro. Acho que sim, e acho que faz bem pensar nessa tríade que tu falaste agora. É uma coisa que temos que no dia a dia pensar. Nós temos que. Eu vou dizer uma coisa: há uma pessoa que eu admiro muito e que já morreu e que insistia, que foi um homem que teve uma ação social fantástica, mas uma vida interior profundíssima. E ele falava muito na contemplação na ação. Ou seja, dizia ele, quanto mais longe nós quisermos ir socialmente, mais profunda tem que ser a nossa vida contemplativa. E as duas coisas estão muito dissociáveis. Aqui nisto, essa reflexão que tu estavas a fazer do filósofo que tu citaste, como muitas outras, são coisas que nós temos que guardar uns bocadinhos do dia para pensarmos nelas. E para pensarmos porque senão, se não tivermos essa atividade contemplativa, a nossa ação começa a ser limitada e começa a ser cada vez mais difícil e mais titubeante. Portanto, nós próprios temos que ter essa atenção. Estás a assumir que esses momentos vão ser parte da definição do futuro, da maneira como cada um de nós vai reposicionar em relação ao futuro.
se viveu essas experiências e todos vivimos, uns na frente de batalha, outros como doentes, outros confinados, todos vivemos. Estás a sugerir que há um novo normal, uma nova forma de posicionamento que pode ser uma das sequelas desta pandemia? Acho que sim. Acho que sim. Pode ser, mas pronto, é evidente que cada pessoa que morra e que não devia ter morrido é sempre a lamentar. Seja uma, sejam 20, sejam 100, mas lamenta-se sempre. Agora, que daqui vamos tirar lições, vamos de certeza. Certeza. Eu vi uma vez uma coisa que me assustou imenso. Estou a dizer isto, foi uma comentadora num jornal diário, não é médica sequer, mas que dizia mais ou menos isto que estamos a dizer agora, das lições que nós podemos tirar, mas dizia ela uma coisa que a mim me arrepiou, e quem me dera que ela não tenha razão. Quem me dera. Mas ela dizia assim: se não houver muito mais mortes, provavelmente não vamos aprender nada. Isto arrepia. Ouvir isto arrepia, porque a pessoa, cada morte que existe, não pode deixar de nos afetar. Mas eu acho que ela talvez não tenha razão. E acho que com o que aconteceu até agora, já, mesmo que isso acabasse agora, mesmo que isso que deixasse, a partir do dia de hoje, o que é impossível, não morresse mais ninguém, não houvesse mais contágios, não houvesse, já tínhamos aprendido muita coisa. Apesar de tudo, acredito nisso. Achas que o facto de a mortalidade incidir maioritariamente e de uma forma muito, muito dirigida para um determinado grupo etário com comorbilidades significativas pode tornar menos relevante esse ensinamento, que pode tocar menos às pessoas que se acham longe desse grupo etário e dessas comorbilidades? Isso é uma pergunta terrível. É um pensamento que nós não queremos ter, mas que nos mina cá por dentro. Quer dizer, mas houve quem tivesse assumido que esse era um caminho natural. Houve quem tivesse assumido, e assuma hoje, que as pessoas, dirias, mais rentáveis, mais úteis para a sociedade produtiva, que são as que serão menos afetadas. Portanto, os cuidados com a preservação da vida. É uma coisa quase que monstruosa, sinceramente, monstruosa, porque a dignidade do ser humano é independente da sua utilidade social. Quer dizer, temos dignidade porque somos humanos e somos seres humanos e, portanto, não se pode ter esse pensamento, não se pode ter e realmente isso é de um utilitarismo, de um relativismo, de uma frieza Impróprio. A maior parte da humanidade ficará muito chocada claro. ao ouvir esses. Mas o vírus provavelmente não nos vai deixar perdermos nestas congeminações distorcidas. Ele não vai embora, pois não? Olha, é assim, eu vou dizer uma coisa que fizeste uma pergunta que é o meu, foste realmente ao âmago do... Eu tenho, isto é uma convicção pessoal, que vale o que vale, que eu não sou autoridade nenhuma, não faço investigação em virologia, mas tenho 40 anos a pensar em medicina e a pensar de forma convicta e entusiasta e dedicada, pronto. E muito tempo de infecciologia. Eu acho que não é impossível que não haja que possa não haver uma segunda vaga. Acho que é perfeitamente possível que não haja e acho que não é impossível o vírus desaparecer. E acho que não é impossível desaparecer porque os vírus têm uma biologia global muito desconhecida, que nós conhecemos muito mal. Muito mal. E vamos ver uma coisa. O SARS-CoV, portanto, o CoV-1, o de 2002, desapareceu. Desapareceu. Quer dizer, não está a lavar. Por exemplo, o MERS não desapareceu porquê? Não desapareceu quando dentro tem o reservatório animal, que é o camelo. E sabe-se, pronto, e ali há aquela... o SARS-CoV desapareceu. Quer dizer, e portanto, isto nós não sabemos depois, porque realmente as pessoas, isto é uma interação entre seres vivos. Os vírus, ao contrário do que agora se diz, os vírus não são maus nem bons, quer dizer, claro. São mais maus do que maus, porque muitos dos nossos genes que nós temos foram-nos cá metidos por vírus, nomeadamente sob a forma dos bacteriófagos, por exemplo, e que meteram-nos genes no nosso genoma. O vento não é mau, ninguém pode acabar com o vento, e no entanto o vento pode dar um tufão que mate milhares de pessoas. Portanto, exatamente. As forças da natureza não
não são boas nem más, têm que viver em equilíbrio. E realmente às vezes há um desequilíbrio, por qualquer motivo que nós desconhecemos, neste caso não sabemos porque é que ele surgiu, não sabemos, mas são coisas ainda pouco conhecidas, eu acho. A professora Maria do Céu Patrão Neves, que vai ser a nossa próxima convidada, terça-feira, apelo já para isso, para partilharmos as reflexões com a professora Maria do Céu Patrão Neves, e o professor Walter Oswaldo, no seu livro Bioética Simples, tornam muito explícito, de uma forma muito clarividente, essa noção exata que estás a dizer. A bioética, portanto, os valores éticos, começam quando nós alteramos a vida tal como ela nos é dada. As intervenções da natureza, as intervenções do mundo, as intervenções da infecção, não são assuntos com o mesmo pendor, mas o nosso comportamento. Alguém pergunta aqui assim nas questões que nos enviou, será que isto é um ponto de partida para refundarmos os cuidados de saúde em função dos desafios que acabamos de enfrentar? Eu agradeço, não sei que às vezes a pergunta, mas agradeço imenso. Agradeço porque é uma coisa que eu hoje na minha reflexão tinha pensado nisso. Acho que sim. E tem que ser. A humanidade agora tem que pensar em que é que quer gastar os recursos materiais que tem, em que é que quer gastar o dinheiro. Se as prioridades são os bancos, se as prioridades são as grandes cidades, se as prioridades são... Enfim, pronto. A sociedade tem que pensar, ou se tem que, como os recursos são finitos, não chegam para tudo, se tem que os redistribuir, indo tirando uns sítios para pôr noutros. Portanto, tirando algumas coisas menos importantes, para as pôr, se calhar, em sistemas de saúde melhores, mais eficazes, mais humanos e mais preventivos. Mais preventivos. O que faz as pandemias é a prevenção, basicamente. Este é um dos desafios. A crise económica que vem a seguir é o outro desafio. A nossa alteração demográfica é outro desafio. Enfim, o que não nos faltam são desafios. António Sarmento, os nossos 30 minutos passaram num instante e a correr. Muitíssimo obrigado pelas tuas reflexões. Eu relembro outra vez que nós estamos aqui por uma iniciativa da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, patrocinada pela Bayer. Vamos ter 5 sessões seguidas, como podem ver no site, e a seguir a esta vamos ter a Maria do Céu Patrão Neves na próxima terça-feira. O professor António Sarmento é uma referência como infecciologista, é uma referência como responsável de um dos serviços que mais cedo se preparou com responsabilidade para aquilo que era o desafio que aí vinha, e é uma referência como pessoa, como amigo, como pessoa, como filósofo da vida, como acabou de nos demonstrar. António Sarmento, muitíssimo obrigado. Caros participantes no nosso debate, muito obrigado pela vossa presença e participação. Conto convosco na próxima terça-feira. António, obrigadíssimo. Muitíssimo obrigado. Agradeço. Obrigado. Tchau.